Olá pessoal, agora voltamos, tá? Então vai começar a contagem de tempo a partir de agora, são 11 horas e 4 minutos. O Instagram permite que a gente fique até 1 hora, né? Então quando for meio-dia a gente tem que encerrar a live, porque senão não dá tempo para gravar, tá? E agora mudaram as regras do Instagram também. E antes o que você conseguia gravar 1 hora em 15 minutos, né? Agora vai para o IGTV e vai também para o meu rolo de câmera. Então, ontem, a live que nós fizemos com a Raíza, levou 2 horas para gravar. Então, nós estamos talvez reaprendendo alguns ajustes aqui que provavelmente o Instagram fez na atualização, né? Aí, Aí, deu certo. aí, Oi, tudo bem? Que Deus te agora abençoe. deu. Querida, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra, um privilégio imensurável, né? Sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de trocar informações com um irmão, né? E tem sido maravilhoso. Todas essas lives têm sido muito legais e você só está vindo para brilhantar. Então, Amém. obrigado, viu, por ceder seu Eu que, tempo, por... eu que agradeço, é um privilégio, a gente ama você. Que bom, que bom, que bom. Que bom que a gente está. E a Nívia, para quem não conhece, assim, é uma pessoa muito carinhosa. Eu achei maravilhoso, Nívia, a sua atitude. É uma atitude que eu tenho assim um respeito muito profundo. Eu ainda perguntei, né, como você prefere que eu coloque no banner, né, pastora, profetisa, levita? Não, não, só Nívia. Amo isso. A humildade precede honra, né? Mas é que eu Então, não né? sou pastora mesmo, não. Eu sou só do lar mesmo e ministro de louvor nas horas vagas. Ah, tá, mas enfim, achei bonito isso, né? Pouca gente tem esse tipo de atitude, né? Então, Ah, parabéns por isso, tá? uhum, Eu tenho umas prévias perguntas aqui que já me fizeram antecipadamente, então eu vou uhum. fazer o esquenta, tá? E Tá. aí depois o povo pergunta, tá? Ai, meu Deus. Perguntaram aqui se você já nasceu em berço evangélico ou você se converteu ao longo da sua jornada. Sim, eu nasci no lar cristão. Quando eu nasci, a minha mãe era cristã e meus irmãos iam à igreja. Meu pai não era cristão e ele perseguia meus irmãos mesmo, Puxa. espancava. E a gente cresceu vendo isso até que, quando eu tinha 6 anos de idade, foi num dia dos pais, a minha mãe ouviu o Espírito Santo de Deus e o Senhor falou com ela: para de dar meia cueca para ele, para de ficar dando Uhum. bobagem e dá um disco, né? Na época era a época do vinil, né? Sim, E sim, sim. dá um disco para ele. A mamãe foi na única livraria evangélica que tinha em BH e ela comprou um disco do Luiz de Carvalho, bonitinho, Uhum. chamava Porque Ele Vive. E meu pai era um homem muito duro de coração. Ele teve uma infância muito difícil, muito dolorosa. Uhum. Mas naquele Dia dos Pais, foi em 1982, ele colocou aquele disco e o homem que não Quebrantou. chorava começou a chorar. E Que naquele dia coisa. ele audivelmente ele ouviu o Senhor falando com ele. Enquanto ele Uhum. nos deixava na igreja, eu era criança, a minha diferença de idade, meus irmãos muito grande, 10 anos, os outros todos mais velhos, bem mais velhos. Sim. E ele ouviu: por que você não desce do carro e entra também? Ele deixava a gente de táxi e Ó. ia para casa assistir o jogo do Galo. Uhum. Ele era fanático por futebol. E ele Uhum. ouviu Deus falando com ele e ele desceu do carro. E naquele dia ele disse que ele falava que ele não entendia nada que o pastor falava. Ele só chorava, porque ele sentia a presença de Deus. Que Tinha um coisa maço de cigarro linda. no bolso e o maço de cigarro dele começou a queimar. Ele dizia que o bolso queimava. Nossa, E que naquele dia coisa. ele foi o primeiro a entregar a vida dele para Jesus. Que coisa E meu linda. pai era um bebedor compulsivo, um fumante compulsivo. E naquele mesmo dia, eu tenho memória como se fosse ontem. Ele entrando na cozinha de casa e pegando as bebidas dele, jogando todas dentro da pia. Meu Deus, que E ele mudança foi linda. instantaneamente liberto dos vícios. E Daniel, eu vi isso dentro da minha casa quando eu tinha 6 anos. Isso me Que marcou privilégio. para o resto Marca, da minha marca vida. E profundamente. apesar de todos os atropelos que eu tive em relação ao racismo, Eu ia te perguntar isso também, se sofreu preconceito e tal, né? apesar Se de quiser falar todas alguma coisa. essas, Uhum.
apesar de todas essas coisas, de ter sido muito ferida na minha alma, na infância, por bullying. Era bullying na escola porque eu era preta, bullying porque eu era magrela e bullying porque eu era crente. De tudo, né? Só que na Impressionante. nossa época não chamava bullying, né? Né? Não, não Não tinha tinha esse esse nome. termo, né? O Mas nome é sempre chique para existiu. hoje. Exato. Mas sempre existiu, né? Para ver de Mas, ser uma guerreira, viu? Guerreira, oh, o admirável. Senhor Que é coisa bom. linda. Seu E pai é vivo ou ele está com papai Jesus? foi para Jesus já tem mais de 15 anos. Uhum, E foi assim, foi bem difícil para nós. A mamãe hoje tem 81 anos, bonitinha, uhum. mulher de oração, muito querida. Acho isso tão fofo, Eu tenho muitas seguidoras assim da terceira idade, né, ou da melhor idade. Tenho muitos seguidores que são crianças Aham. e sei lá, são pessoas tão puras, né? Parece que volta Sim, uma pureza, sei lá, a maturidade te transforma, né? O tempo nos sim, transforma. E você teve um privilégio imensurável, né? foi E sim. você se interessou por música desde pequena, Desde desde pequena, pequena. os meus irmãos, eles participavam dos grupos da igreja de louvor. Meu irmão é baterista, ele tem uma escola de música, Ó, que legal. agora ele está dando aula em casa, né? Ele fechou a escola, mas ele continua dando aula, continua tocando. As minhas irmãs cantavam na igreja. Hoje, uma das minhas irmãs, a mais velha, é pastora lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Tá, você E mora em BH. eu moro em BH, eu tô em Você está Nova em Lima, tô BH, tá. pertinho de Quantos BH. irmãos vocês são? Você fala, meu irmão, Nós minhas somos irmãs. quatro. Ah, quatro, tá. Nós somos Quatro, quatro. eu sou três, né? Somos em É, três, mas quatro é legal também. eu sou a rapa do tacho, como a mamãe dizia. Ah, é? É a mais nova? Eu tenho 10 anos de diferença para o meu irmão. Sim, E, enfim, a música veio muito por instinto, né? Acho que eu sempre gostei, sempre tive um ouvido que gostou de música. E, a princípio, a música para mim era uma forma de compensação por aquilo que eu achava que eu não era e que eu precisava, né? Eu uhum, acho que uma vez que o amor de Deus se torna revelação para nós, a gente para de se esconder atrás de dons e talentos e a gente começa a entender que tudo isso é uma obra da graça de Deus, da bondade de Deus é verdade, e que o amor dele nos basta. é E verdade. foi esse amor de Deus, né? Eu já jovem, com 20 e poucos anos, quando esse amor me foi revelado finalmente. Eu já batizada nas águas, já batizada com o Espírito Santo, mas Uhum, um buraco de carência dentro de mim. E quando você tem esse buraco, você quer sugar das pessoas elogios, você quer sugar das pessoas reconhecimento. sim, Mas uma vez que o Espírito de Deus revela a beleza de Jesus, a sim, humildade de Jesus, o amor maravilhoso dele, cura o nosso coração. E foi assim comigo. é E verdade. de Que lá, coisa linda. a partir daquele momento, muitas coisas mudaram. A Nívia, que ia ser apenas uma cantora, se tornou, eu não sei exatamente dizer o que eu sou, Você é filha de mas Deus, você é serva do Senhor, você um é dia, flor do jardim de Deus. um dia, Nós somos flores do jardim de Deus, é isso. sim, Estamos eu me aqui para lembro, servir os que servem. eu lembro de um dia, Daniel, de assistir um vídeo do Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke foi um grande evangelista que eu Uhum. tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há um tempo, há muitos anos. Um homem extremamente simples, humilde, que pregava o evangelho simplão e pessoas, multidões vinham. E eu lembro que Uhum. uma vez eu assisti um vídeo dele e ele ministrava que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. E eu olhei para aquele vídeo e eu disse, Deus, é isso que eu quero fazer. É. Senhor, é isso. E o É louvor isso. toca fundo, Sim. né? Na E minha é um história de veículo, vida Daniel, é também. apenas um veículo. A É um música é veículo. apenas uma desculpa para que a Uhum. presença de Deus venha e toque e encha e faça aquilo que a gente não pode fazer. A gente só toca a alma.
com a É nossa música. verdade. Porque Mas o Deus a Espírito gente não Santo consegue veio. explicar Deus para alguém, né? A Verdade. gente fala em evangelismo, mas eu acho que a gente tem que lançar sementes, né? Uma oração, Exatamente. uma palavra, um testemunho de vida que fala muito alto, um louvor fala muito alto, Verdade. e a pessoa passa a ter uma experiência com Deus. E essa É. experiência que marca, você não tem como explicar. E o louvor é uma ferramenta tremenda, maravilhosa. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela é médica, formada pela USP, hoje não exerce Uau. mais por Aham. outros fatores, né? Mas a gente fazia um trabalho junto com a ABU e a Jocum. Então a gente ia Uau. nos pacientes terminais, ela se Sim. especializou em infectologia, então a gente só louvava, né? Eu não toco nada, eu só toco campainha, assim, nessas coisas, né? Eu também não toco Então nada, eu só não toco sei fogão nada. e pia. Não sei nada, né? E eu ia como participante, eu ia para olhar aquilo ali. E eu Aham. lembro que uma ocasião, né, tinha um rapaz assim, com muita revolta, sabe, com muita raiva, com muita ira, porque ele já estava muito avançado no processo da AIDS, não tinha os coquetéis, Ezequiel era o nome dele, e nós cantamos. Quando a gente cantou, aquele homem chorou tanto, quer dizer, nós não, eles, né? Ele chorou tanto, copiosamente, e falou: Olha, vocês são anjos que Deus mandou até aqui para me libertar. Deus marcou um encontro comigo aqui nesse hospital para que eu pudesse conhecê-lo. E aí, na semana seguinte, eu todo pimpão, né, eu pensei, puxa, eu vou evangelizar ele, né? Eu já era convertido há pouco tempo. Então, eu levei uma Bíblia para ele, mas ele não estava mais lá. Deus o recolheu naquela noite. Nós Uau. fomos, falamos, ou louvamos, né? O grupo louvou, depois veio a janta e aí depois Deus o levou. E Foi. na janta ele fez um desenho na tampa da marmita do que ele imaginou ser a Jerusalém Celestial. E ele lembrou o nome de algumas das pessoas, né? Porque tinha um Uhum. grupo grande ali. Então ele lembrou o nome de algumas pessoas e anotou. E falou, gente, e ele lembrou meu nome também, né? E ele colocou, fez um desenho, fez uma dedicatória e falou, a gente tem um encontro marcado na pracinha da Jerusalém Celestial. Ai, que Então, quer lindo. dizer, assim, louvor, sabe? Louvor, que coisa linda. O louvor transforma, como transformou Glória a seu Jesus. pai. Então, assim, é algo transformador. Eu sou de uma época que, quando eu fazia parte da seita, o ataque nas igrejas era porque o evangelho que se pregava era um evangelho muito puro, muito Aham. simples, extremamente poderoso. Era Uhum. um louvor, eu não sei a equiparação, quanto tempo você tem. Eu estou com 53, né? Se mulher não gosta de falar de Eu tenho idade, mas vou te perguntar. 43. Você tem a idade do meu irmão. Ah, é? É. Ah, tá bom. Então tá, já fiz a conta, né? Você falou que tem 10 anos de diferença. Você tem idade exata do meu irmão. Olha que coisa. Que coisa, né? E então, assim, nessa época, sim, as igrejas eram atacadas, né, pelo satanismo e tudo Aham. mais, para implantar a doutrina de demônios e para macular aquela palavra pura, verdadeira e poderosa. Então, o louvor da minha época era Guilherme Kerr, era Aham. Nelson Bomilcar, Nelson Cresci Pimenta, ouvindo todos eles. João Alexandre, Jorge Camargo, Beto Tavares da Jocum. Então, Sim. era uma época Você que era conhece assim, o era Beto? Uau! o Beto Tavares, meu amigo pessoal, ele, a O Beto Raquel. também, meu amigo, também demais. É Querido. mesmo? Coincidência, né? Eu visitei a base da Jocum, a gente ficou amigo, amigo pessoal mesmo, né? O Beto Ele e a me conhece Raquel. de criança. Me conhece Que desde que eu era criança. coisa, que coincidência, que Jesuscidência, né? Ele é um amor de pessoa, simples, assim, um coração Ele é um voltado para querido. Jesus. Aprendi muito com ele. Então, assim, era aquele tipo de louvor, né? Aham. Impactava as pessoas, impactava de Sim. verdade. Hoje, houve uma transformação no processo do louvor, né? E ele começa a ter outros aspectos, né? Que às vezes se desvia um pouco da adoração e às vezes vai Aham. mais para o espetáculo, né? Então, é o meu ponto de vista, né? Então, eu Aham. vejo que às vezes dá sim aquela emoção momentânea, passageira, mas a semente não brota, né? Porque ela não foi plantada direito, né? Não sei como Eu creio explicar. que todos durante as gerações, os anos, todos os recursos que existem, eles podem e precisam ser usados. Uhum. Mas os recursos precisam ser apenas recursos, eles não podem ser o centro. Não, Porque não se pode eles se ser. tornam o centro, perde-se tudo.
né? E eu Exatamente. creio, Daniel, e eu tenho podido ver que Deus sempre tem um remanescente. Deus Tem, graças a Deus sempre tem um remanescente. E tem. É basta a gente profético. olhar com mais clareza e a gente enxerga. E assim, eu tenho tido, eu tenho me alegrado muito no meu espírito nos últimos anos. A gente viveu um mover de Deus muito grande aqui em BH, há aproximadamente 20 anos atrás. E foi um tempo onde a minha vida foi profundamente impactada. Foi na época que nós lemos o seu livro, inclusive. Ah, é? Filho do Na época que o Fogo? seu livro saiu, Filho do Fogo. Aham. É, tem por aí mesmo, 22 anos. E isso foi uma época muito marcante para nós. E foi uma época de um avivamento pessoal muito grande. Sim. E em cultos, eram cultos intermináveis. Foi uma época em que Deus Eu lembro disso. restaurou a adoração de uma forma Uhum. grandiosa no Brasil. Eu creio que em cada época, à medida em que os anos passam, Deus restaura coisas novas na igreja, né? Sim. Nos anos 80 foi um evangelismo. Eu vivi para ver isso, né? Eu era criança, mas eu me lembro dos pregadores das praças que É, oravam pelos exatamente. enfermos, os enfermos eram curados. Sim. E eu cresci vendo isso, né? E eu me lembro dessa época, desses 20 anos atrás, da adoração sendo restaurada, adoração espontânea. Na época não tinha câmera fotográfica, não tinha câmera em É, celular, meu filho. As pessoas iam para a igreja, não estavam nem aí quem estava ministrando, elas partiam para o gol. é bem isso, bem isso, bem isso. Era Ah, fechar os olhos, meu filho, levantar as e se mãos e entregar, né? as pessoas envolvidas com a presença do Senhor. E aquela época me marcou muito. E na medida em que os anos passavam, Daniel, eu comecei a entrar em luto, porque aquela ambiência da presença de Deus já não era igual, já não É. era a mesma. E eu vivi anos em luto espiritualmente, por um tempo que tinha passado. Sim. Até um dia em que o Senhor disse para mim de uma forma tão profunda no meu coração. E ele disse: filha, para de lamentar o passado, olha para frente, porque existem coisas maiores. Existe um remanescente. Existe um Exato. remanescente. Eu sei que Existe, nós existe sim. temos entrado numa época de escuridão nas nações, mas sobre a igreja vem o Senhor. E a É verdade. glória do Senhor nasce sobre ti. As Uhum. nações caminharão à Exatamente. luz do corpo de Cristo, à luz da igreja. Amém. Eu creio nisso, Daniel. Eu creio nisso E também. a minha esperança tem sido renovada. E o Senhor tem feito conexões santas. E a gente tem podido ver no meio do louvor, no meio de pregadores, no meio da igreja, um remanescente, pessoas que não Tem. se dobraram, gente que Verdade. ama Jesus de verdade, gente que ama as pessoas de verdade e gente de verdade, né? Gente que não é de plástico, que não faz performance, gente de verdade que é o mesmo atrás e que é o mesmo na plataforma. E Uhum. que tem sido referência para mim pessoalmente, né? Eu tenho Uhum. tido o privilégio de que o Senhor restaure e traga para nós, né, alianças, pessoas que têm se assentado à mesa conosco, né, nesse tempo e que têm edificado as nossas vidas no decorrer dos anos e que Uhum. continuam as mesmas e Sim. que têm sido usadas pelo Senhor. É. E você é E um instrumento poderosíssimo nisso, né? toda a glória É perceptível, mesmo que virtualmente, é perceptível, você exala o perfume do amor de Deus, toda a sabe? glória a Você Jesus. tem uma humildade extraordinária e você exala esse perfume, né? Até virtualmente, né? Sabe aquele tipo de pessoa que você gosta de ficar do lado, que te emite assim uma paz, uma tranquilidade, uma Você serenidade? tem que vir para cá comer nosso pão de queijo Deus te deu esse dom, né? E e com pão de queijo, me então, ver nossa, é histérica com as porção minhas dobrada da unção. filhas para você falar de tranquilidade. É. Aí é porção dobrada da unção mesmo, né? Só graça Então, e você louvor. tem algum CD gravado, alguma coisa assim? Você Sim. chegou a fazer alguma produção Eu nesse não sei sentido? te contar, acho que são 8 ou 9
Tem muita coisa por aí, você Eu tô te sabe? perguntando, eu sei, né? Mas tem muita gente que não sabe, então por isso que eu tô fazendo Sim, pergunta. tem muita coisa por aí no YouTube. Você pode entrar no nosso YouTube oficial, Nívia Soares. Tem nas plataformas É só digitais. entrar no YouTube, digitar Nívia Soares, já cai lá. Sim, já cai no nosso Tá canal. bom. Ok. Quando a gente postar esse vídeo aqui no YouTube, a gente vai colocar embaixo, né, nas descrições, o Sim, seu YouTube e o seu Instagram também, tá? sim, sim. Você visita igrejas ainda para fazer Sim, sim. louvor, Nós adoração? vamos, Faz. a gente, há muitos anos, Daniel, a gente viaja há muitos anos. E você sabe Você que, tem uma equipe, então? sim, viajar é algo desgastante, Sim, né? eu sei. E Viajei durante, assim, sei é lá, uma 15, bênção, 16 anos, sim, né, pelo Brasil inteiro. verdade. Embora seja uma bênção, é, a minha oração é sempre, Deus, que a gente seja efetivo naquilo que a gente faz. Nós Uhum, não vamos entreter, né? E é exatamente. extremamente frustrante ir em algum lugar onde você não consegue cumprir aquilo que Deus te propôs no coração. Exato. Então, assim, a gente tem no decorrer dos anos buscado ao Senhor, Deus, onde é que a gente precisa estar, né? Uhum, Porque a demanda, ela sempre te empurra. A é demanda verdade. sempre te empurra. Existe sempre uma demanda, né? Uma expectativa humana. Mas qual que é a expectativa de Deus? E eu creio que Exato. esses tempos que a gente tem vivido, eles têm trazido esse stop na nossa vida, né? Esse pé no Uhum, freio, uhum. exatamente para que a gente se alinhe à vontade do Acho Senhor. até que essa pandemia vem corroborar com isso, claro, na permissividade de Deus, Sim, né, para que a gente tenha, reflita e dê valor ao que realmente tem valor, né? sim, Porque exatamente. hoje todo mundo está igualado, né? Não É, tem mais rico, pobre, é, raça, status social, nada mais importa, é né? A gente verdade, está meio que nivelado assim, tá todo é mundo dentro de verdade. casa, preso em confinamento. O rico morre, o pobre morre, quer Sim, dizer, não é o dinheiro que salva, então as pessoas, é um tempo para as pessoas poderem reverem suas posições também. E é legal exatamente. que estou vendo muita solidariedade nesse meio. Muitas Sim, pessoas sim. estão sendo despertas para atos Graças a solidários, né? Deus, Daniel. E Graças tem a sido Deus. lindo, né? Então, Glória a assim, Jesus se por você isso. enxergar e ver por outro ângulo, você vê como Deus está operando nisso também, Eu creio, eu né? vejo o Senhor fazendo, criando quebrantamento nos corações. Eu acho que Quebrantamento. nunca teve uma época tão propícia para a gente É, falar de Jesus, é né? Para a verdade. gente Está quebrando mostrar o amor do muros e Senhor, construindo pontes. É isso que está acontecendo, né? As né? pessoas Isso estão é se lindo. aproximando mais, né? Isso Estão é buscando tremendo. os valores assim de uma outra forma, estão Eu procurando quase caí reviews. durinha na hora que eu recebi a ligação da sua secretária. Eu falei, meu Deus, como assim? Meu Deus, que legal! Eu também fiquei surpreso, né? Eu falei, poxa vida, né? Ela topou uma live fazer comigo, né? Porque às vezes tem pessoas, assim, eu não te conheço de conviver com você, né? E tem Aham, pessoas, sei lá, tem X seguidores, tem muito mimimi às vezes nesse meio, né? aham. Felizmente não são Eu todos, né? até assustei, Alguns. foi secretária. Falei, pelo amor de Deus, me passa o telefone dessa pessoa, deixa eu conversar. Eu também fiquei entusiasmado do outro lado. Falei, puxa, ela aceitou, né? Que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, eu tenho Ah, 250 mil, né? Eu sou pequenininha, né? Ela não vai querer. Né? Ela vai não, achar que eu eu estou sou querendo... pequenininha, meu Eu não filho. tenho essa. Eu já fiz live com gente que tem 400 seguidores e com gente que tem 5 milhões de seguidores. Eu quero buscar a essência, né, das Com pessoas, que elas podem certeza. corroborar para o crescimento em diversos assuntos, diversos temas, né? Sim, sim. Você, então, nessas suas viagens, você chegou a sofrer dentro de igreja, tá? Tô falando. Você Aham. chegou a sentir dentro da igreja, que deveria ser, tem que ser, né, um celeiro de amor. Você chegou a sentir na igreja preconceito ou em igreja você nunca sentiu? É, olha, Daniel, algumas feridas que vieram, e assim, eu creio que a gente não pode acumular ferida, ela precisa ser colocada diante do Senhor imediatamente para que haja Exato. cura. Mas as piores feridas vieram na minha infância e na minha adolescência, Sim, né? na Eu, escola, né? eu sofri racismo dentro da igreja, né? Então, assim, algumas coisas que eu ouvi. E, na verdade, é uma questão de caráter, né? E o Uhum, caráter, ou a pessoa deixa Deus trabalhar, ou não deixa.
É né? Ou ela verdade. continua vivendo de uma fachada, de um farisaísmo, de uma plataforma que ela mostra muito Uhum. bonita, mas atrás é como um sepulcro É. caiado, né? Bonito por fora, Sim, sim. cheio de Conheço ossos os por bastidores. dentro. É. Sei. Mas, na medida em que a gente vai conhecendo a Jesus, né? Eu costumava ver as pessoas de plataforma quando eu era pequena e eu olhava para aquele lugar como um lugar inalcançável, eu olhava para aquele lugar como um lugar de gente branca, rica enfim, inalcançável para mim, né? E Hum, as pessoas faziam às vezes uma questão de dividir essa coisa de clero e leigos dentro da sim. igreja até que Jesus entrou na história. É, Uou! amém. Jesus, ele quebra os paradigmas, né? Ele Oh, quebra tudo. lindão! Na época dele, ele quebrou. Ele falou com a samaritana, né? Oh, Ele lindão! enalteceu o cobrador de impostos, né? Então, quando ele faz a Jesus é comparação lindo lá, demais, ele Daniel. quebrou todos os paradigmas. Defendeu a mulher adúltera, né? Então, assim, ele transformou realmente os valores, fez as pessoas entenderem, olha, isso é amor. Eu É vim ensinar verdade. amor para vocês, E né? E Deus eles usa se perderam. pessoas, né? Nesse Usa processo, Deus pessoas. usa Nós somos pessoas. parceiros, sim. Isso. Então, assim, a partir do amor de Deus, a gente começa a ficar um pouco mais blindado, né? Em Verdade. relação a algumas coisas que nós vamos passar. Porque a igreja é uma grande arca de Noé. Tem tudo que é bicho, Tem. mas lá fora a coisa tá pior. Tá. Tá pior sim. Meu Eu pastor costumo costuma dizer dizer para as minhas ovelhas, tal, de forma geral, que você é aquilo que Deus diz que você é, não aquilo que as pessoas dizem que você exatamente. é. Porque se você deixar entrar uma palavra depreciativa no seu Aham, coração, você afunda, né? sim, Se você acreditar naquela mentira que o diabo colocou ali, né, naquele fake news, né, que produziram de você, se exatamente. falarem alguma coisa boa de você, aquilo ali não propaga. Morre ali naquele negócio. Se falar alguma coisa negativa, vai que nem rastro de pólvora. As É pessoas não checam verdade. a fonte, não checam Aham, quem falou, se é verdade, se é mentira, é. simplesmente espalham, né? Então, Sim, eu já passei por isso também, eu sei como é que é, faço ideia. né? Então, eu acho que é um processo nosso de aprendizado, porque Jesus também passou, né? Ele também não Sim, agradou a todos, né? Então, verdade. é assim a pegada mesmo, né? Hoje, né, dentro da sua maturidade de fé, você, você crê que nós estamos atualmente vivendo tempos proféticos? Uau, Daniel, e como? É, Eu creio no meu espírito, eu creio que nós estamos vivendo o que Jesus chamou de início das dores. Mateus capítulo 24, quando exato. ele fala sobre, tipo assim, não desanima não, porque ainda não é o fim, Sim, exatamente. Se prepara, né? né? E eu creio que esse é um tempo da gente checar os nossos alicerces. Onde é que nós estamos edificando a nossa vida? Onde Sim. é que a gente está se firmando? Na palavra de quem a gente está caminhando? Que Será que é na voz nós palavra, estamos ouvindo, né? Porque está né, cheio na de palavra, falso profeta aí né? pululando, Será que numa é na época que o palavra amor tem de se esfriado. youtubers, é na palavra de homens, ou é na palavra do Senhor? Porque a É, palavra do Senhor é vida. Por esta palavra, os mundos foram criados. Né? exatamente. Através desta palavra, o que não existia foi feito, do que não era, do que não, do nada passou a Uhum. existir. E essa palavra traz vida, a palavra de Deus traz vida. E uma É. das coisas que a gente tem feito questão no decorrer dos anos é que a Bíblia faça parte das nossas canções, porque a gente tem entendido que muitas vezes as canções que as pessoas cantam são a Bíblia que eles leem, né? Uhum. É Então, verdade. se eles cantarem a palavra, eles vão ser cheios. Eles vão Sim. ser cheios da presença. Se eles cantarem a Bíblia, se eles cantarem aquilo que Jesus diz, as palavras do Senhor, se eles disserem sobre os atributos de Deus, os atributos de Jesus, quem é esse Uhum. homem com olhos de Exato. fogo, pés como de bronze? Quem é esse homem que segura as 7 estrelas nas suas mãos, que passeia no meio dos 7 candelabros? Quem é Pois é. esse homem, Jesus? Quem é Se a esse homem? igreja cantar a respeito do fundamento, a É, igreja é curada. Quando a igreja canta a respeito das suas dores, a igreja remoe as suas dores. Ok, você está em dor, mas
né? Tudo isso tem Uhum. um valor. Afinal de contas, Davi cantou sobre as suas dores, mas Davi exaltou o Senhor. Ele falou Sim. sobre quem ele era. Davi viu Jesus. Pois é, Davi verdade. viu Jesus, né? Ele viu o próprio Jesus, né? O meu texto, assenta-te, eu vi o Senhor dizendo ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Meu Deus! Davi teve uma visão da pessoa de Jesus. Então eu Sim, creio que nós precisamos ter uma visão de quem é o nosso fundamento, é, porque isso nos fortalece, Daniel. Isso nos demais. fortalece no dia da angústia, É o que mantém a né? gente em pé, né? É o que E o dia mantém. da angústia vem, você sabe disso, esse dia vem. Para todos, nós somos humanos. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições. Ele não mentiu Sim, para a gente em tempo nenhum. Ele foi não muito alisou o realista. nosso ego. Exato. Ele disse, ele avisou, É, né? E vocês serão como perseguidos, cristãos, odiados. É, exatamente. exatamente. Como cristãos, a nossa expectativa precisa estar na pessoa de Jesus. É, E eu vou te dizer, meu amigo, eu me apaixonei por esse homem, totalmente Deus, chamado Jesus. sim, sim. Ele é lindo É demais. muito gostoso, porque nos traz paz, nos traz segurança. Ele não prometeu que seria fácil, né? Como você Uhum. mesmo disse, que a gente enfrentaria aflições, angústias, e até enfatiza, né? Sim, Repetindo Daniel, que sim, passaríamos angústias que nunca houve e nem tampouco haverão. Então, exatamente. esses tempos que nós estamos começando a sentir, né? Esse início Sim, das dores, né? Então, início das dores de parto, né? Então, exatamente. fazendo referência à mulher, à noiva, à igreja. Isso. Então, logo depois nasce. E quando nascer, né, as coisas começam a acontecer com mais E intensidade. Então, é o interessante momento de a falar, gente se fortalecer nele, né? exatamente, falar sobre dores de parto. É interessante que Jesus fez esse paralelo. E é exatamente isso. Eu tive gêmeas, pensa. E assim, com 6 meses eu já tinha contração. Parecia que eu ia explodir. A sensação era de que eu ia explodir, minha barriga endurecia toda para frente. Falava, meu Deus, o que é isso? Né? Uma semana antes das minhas filhas nasceram, eu comecei a ter contrações de 5 em 5 minutos. Fui correndo para o hospital. Não era, mas era o princípio. E o Era o princípio era princípio, exatamente. assustador, porque eu É, não sabia o que vinha pela frente. Eu tinha medo da minha bolsa estourar antes do dia marcado do parto, né? sim, Então, eu creio que as nações estão vivendo esse tempo de contrações. A gente está vivendo. Romanos 8 fala sobre isso, né? E Paulo, ele fala, olha, eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que há de se manifestar em nós. Toda a criação verdade. aguarda e ela anseia, ela geme, né? E nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos dentro de nós, esperando a adoção. Tem um gemer, tem uma dor, tem uma contração. Você vê a natureza clamando, né? Sim, Terremotos, claro, evidente. furacões, tragédias. Você vê tudo, as nações, economias, governos, tudo gemendo e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Uhum, A exatamente. manifestação de quem nós seremos quando Jesus É. vier. E Jesus ainda disse algo que eu acho tremendo. Ele disse que se não fosse pela intercessão nossa, dos eleitos, desse remanescente fiel, esse tempo, né, ele não seria abreviado. Né? E se ele não fosse Exatamente. abreviado, ninguém ia suportar. Né? Seria o Exatamente. tamanho da dor que isso seria, né? Que chegaria. Então, Exatamente. por causa dos eleitos, o tempo vai ser abreviado. Né? Então, o Exatamente. amor de Deus é algo tremendo. Eu sinto isso na minha vida. Eu tenho Amém. 22 anos de ministério. Glória a Deus. É, e assim, nunca me faltou nada de essencial, né? Passo dificuldade como qualquer Amém. brasileiro, posso ficar Uhum. doente, sim, o cristão fica doente, nem Sim, sempre Deus cura, a gente tem aquela exatamente. coisa que Deus sempre vai curar, não é assim. Eliseu morreu da doença que ele tinha, então Aham. Eliseu, porção dobrada de Elias, né? Paulo, que tinha Timóteo como um filho, não teve a capacidade de curar Timóteo,
né? Que Sim. tinha problemas de estômago, né? Tal, e Uhum. vinha lá na tua água, a água era Isso. muito alcalina, por causa do teu estômago e as suas múltiplas enfermidades. Sim. Deixei Trófimo doente em Mileto. Sim, e Então, o quer dizer, eu próprio nem Paulo sou fala do espinho na carne que ele um tinha para que ele espinho não na se carne. gloriasse, né, das revelações. Então, É, a gente é só gente, mas a gente é gente que tem uma esperança viva sentada à direita de Deus. sim, Cara, tem um homem no céu, tem um homem no céu assentado à direita de Deus. E ele exatamente. intercede A nosso ele favor, morreu por intercede por nós. nós. Ele é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Sim, Ele olha para a gente e ele tem misericórdia. E o que eu tenho pedido, Daniel, nesses dias é clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha compaixão de nós, Deus. Tem é. compaixão do Brasil. Tem compaixão das nações. Tem compaixão da tua igreja, do povo que está sofrendo, de pessoas que perderam seus empregos, que estão enfermas. O que a gente tem podido fazer nesses dias é clamar pelas misericórdias do Senhor. Isso me corta o coração. Toda vez que eu oro a esse respeito, não tem como não conter as lágrimas, né? É, a gente tem, Né? é o que a gente tem podido fazer nesses dias. E a gente sabe que se não muitas pessoas às vezes falam, mas vocês estão orando, mas não está resolvendo, não está adiantando. Olha, eu vou te dizer o quanto seria pior se a igreja não estivesse orando. Eu também acho. E Seria, traz acalento, traz né? conforto. Então, às Exatamente. vezes, Deus não nos priva de atravessar vales, mas Sim, Ele nos dá força para atravessá-los. sim, É o vale da sombra da morte, né? Então, Ele não te isenta, né? Mas Ele vai estar com você, né? E exatamente. saber que Ele está junto, Ele dá força. Eu achei, teve momentos na minha vida, acho que momentos na sua vida e na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que você pensou, poxa, não tem mais jeito. Acabou, né? Uhum, Então, os uhum. discípulos estão no meio de uma tempestade, o barco vai afundar, está lascado e Jesus está dormindo na tempestade, Sim, né? Quer dizer, Jesus descansa na tempestade, né? E a gente se apavora na tempestade, né? Então, e quando vem uma tempestade, é natural que você se agarre a alguma coisa, né? Do sim, barco, né? Para você não cair. Então, se agarra nas promessas de Deus, né? Ele vai exatamente. estar do seu lado sempre. Então, todo mundo passou por dificuldade, ou passa por dificuldade. É sempre importante ressaltar, sem ele, você não consegue vencer. É Não verdade, consegue. Você sucumbe, você entra verdade, num estado assim de medo, de é verdade. pânico, de pavor, né? E o medo te paralisa, o Aham, medo te enfraquece, sim, né? O medo te descontrola, enfim, uhum, né? Não é isso que Jesus veio trazer. Ele é veio trazer a verdade, paz que transcende o entendimento. é Quando verdade. eu perdi o meu filho, eu achei que eu não teria mais, não tenho mais, como é que eu vou viver, Senhor? Como é que eu vou Uhum. viver? Né? Nós Como é que vai oramos ser daqui para muito por frente? vocês, oramos Né? Como é que muito vai por vocês. ser? Né? Então, sabe, Deus foi falando comigo e Uhum. essas experiências foram aos poucos sendo transformadas em propósito e Amém. hoje eu vejo meu propósito de vida, né? Eu tenho muitos filhos na fé, Sim. né? Então isso acalenta o meu coração, tenho minhas ovelhas, eu faço a minha colaboração para o reino com toda a seriedade, Amém. né? Porque eu Amém. sei que eu tenho uma missão, terminando a missão, nós somos flores do jardim de Deus, né? É Um verdade. dia ele vem nos colher. É E a verdade. gente O tem que Senhor, exalar esse perfume do amor é aqui. verdade. Ele renova, sabe? Assim, eu lembro quando eu perdi meu pai e é engraçado como Jesus dá umas mimadas na gente às vezes. E eu passei 2 anos de muita dor. E eu continuava ministrando, eu não parei. E foi a direção do Senhor para nós, não pare. Eu não parei. Se você No dia parar, você vai seguinte entrar que em eu depressão. sepultei o meu filho, eu gravei um vídeo. Foi. Né? Eu não parei. E o Senhor falou muito claro no nosso coração, não pare, não pare. E eu ia ministrar com o coração dilacerado. Mas todas as vezes que a gente pisava numa plataforma, a gente via a glória do Senhor se manifestando. Pessoas sendo curadas da minha miséria e da minha quebradeira, do meu pior momento. O Senhor trazendo cura para outras pessoas. O Sim, Espírito de Deus vindo e enchendo pessoas. Cura física acontecendo. Eu lembro que foram alguns dos anos mais gloriosos. Foram os anos que a sim. gente mais estava quebrado e Uhum. moído. Até aqui.
eu tive a oportunidade, eu recebi um convite, eu fui levada para Israel, cara. Eu não sou mística com nada, Aham. mas a gente foi num lugar que o pessoal fala que é um possível lugar onde Jesus tenha sido enterrado, que é o túmulo Sim. do Jardim da Aham. Tumba. Cara, que lugar Sim, sim. lindo, que lugar lindo. E é um ambiente gostoso, porque os crentes ficam ali adorando todo o tempo, então tem um ambiente muito gostoso, muito leve É. ali. E eu entrei lá com o meu pastor, cara, o pastor Márcio. E naquele momento a gente começou a chorar. E eu senti o Espírito do Senhor falando comigo, filha, para de chorar, porque eu venci a morte. Eu venci a morte. E a ressurreição se tornou, né? Quando dá aquele clique, poxa, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, não acabou. Não acabou. Não acabou. Não. Jesus Não acabou. venceu a morte. Ele venceu aquilo que me traz mais medo, aquilo que está me parando, aquilo que está me entristecendo profundamente. Ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. Esse não É. é o fim, esse não é o fim, essa terra não é o nosso Não. fim. Nós somos O peregrinos mundo aqui. como nós conhecemos hoje não Não. é o nosso fim. Aqui estamos de É uma passagem. Nós somos cidadãos dos fraçãozinha, céus, né? é uma fraçãozinha. Uma fraçãozinha. Nós somos seres eternos, nós fomos comprados, Uhum. lavados e remidos pelo sangue do precioso Jesus. Amém. E Toda glória a Deus. muito em breve, Daniel, eu estou sonhando com esse dia, Daniel. Eu sonho com esses dias, eu clamo por esse dia. Não porque eu queira fugir dessa terra, mas porque eu amo Jesus, cara. Eu quero muito ver Jesus, cara a Sim. cara. Né? Eu estou vendo Quero as muito profecias se ver cumprindo, eu Jesus. fico maravilhado. Muitas pessoas ficam assustadas, mas eu fico maravilhado porque a profecia se cumprindo é o sinal Sim, que Jesus está voltando. Então sim, nós vamos para casa. Eu sim. estou indo para casa, sabe? Eu estou indo para o nosso lar, né? E eu Então é tenho uma orado, coisa Senhor, nos maravilhosa. fortalece. Deus, eu sou tão mole, Deus. Me fortalece. Fortalece o nosso espírito, a nossa alma, os Porque nossos na nossa força a gente não sentimentos. consegue, não consegue, Exatamente. Mas né? Jesus é tão lindo, Daniel, e eu vejo nesses dias o Senhor, eu vejo nesses dias o Senhor conectando a igreja de volta. É. Eu vejo nesses dias o Espírito Santo de reconciliação, Tá reconciliando havendo mais pais, perdão. filhos, Né? A filhos e igreja que prega pais. o perdão está perdoando. A A igreja que prega o promessa de amor começa a Malaquias. perdoar aos poucos, né? Exatamente. A Né? promessa que o Senhor fez em Malaquias, capítulo 4. Nos últimos dias eu vou enviar o profeta Elias e ele reconciliará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra de com maldição. A maldição é aplacada pela reconciliação. E a Uhum. gente tem visto na contramão de todo esse sistema que caminha para o inferno, nós temos visto um remanescente caminhando na contramão. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trazendo reconciliação entre gerações na igreja, entre É. pessoas, gente que a gente achava que nunca mais ia se falar. E E às de vezes eu vejo repente Deus irmãos fazendo. brigando por coisas tão pífias, né? Eu Exatamente. lembro que na época que teve. Eu não me envolvo com política, minha posição pessoal, tá? Eu não sei qual é o seu posicionamento sobre isso, mas eu não me envolvo. Eu sou apartidário, eu não sou cidadão desse mundo, sou cidadão dos céus. É isso Então, aí. meu voto é nulo, não me meto. Já me convidaram para entrar na política, para apoiar fulano, Beltrano, não me envolvo, Eu até né? voto, mas eu já levei tanto na cara, eu não me manifesto mais publicamente a respeito de quem eu vou votar. Eu vou Pois é, deixar de não, votar. mas somos cidadãos dos céus, né? Então a gente vê toda essa máquina corrompida, Sim, né? Faz parte também das é profecias, né? verdade, Muita é coisa está verdade. acontecendo. E eu creio que muitas pessoas, no meu ponto de vista, né? Eu sou mídio ou meso-tribulacionista. Respeito quem pensa Uhum. diferente, porque Uau, todas as linhas aham, são muito bem sustentadas. sim, Mas na grande tribulação, eu creio que no início da tribulação, uma galera vai se
claro, o remanescente fiel vai picar a mula desse mundo. Aí vem a grande tribulação. Quando vem a grande tribulação, ocorre um fenômeno extraordinário. Vai ter mais sofrimento, claro, vai ter mais dor. As pessoas vão se aproximar por Jesus pelo pior dos caminhos. Aham. Mas vai ter conversões em massa inimagináveis, né? Porque as pessoas vão perceber, puxa, é verdade. Tanto é que Apocalipse capítulo 7 chancela isso, né? Há uma Uhum. grande multidão que ninguém pode contar. Consegue De imaginar onde isso? vieram? Vieram da Né? grande Ninguém, tribulação. exatamente, com vestes brancas, palmas nas mãos, ninguém podia contar. Vieram da Aham. grande tribulação e Aham. Deus protegeu eles na grande tribulação, no local que a serpente não pudesse alcançá-los. Então, a misericórdia e o amor de Deus é algo maravilhoso. Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Eu vejo o amor de Deus expresso nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, sabe? Nos gestos mais simples. Tem um Instagram que eu sigo, Aham. eu entrevistei esses dias uma jornalista, né, uma produtora, e foi muito enriquecedor. Ela trabalhou em canais de TV e ela falou que, de fato, a mídia tem uma tendência a noticiar sempre o que é ruim, porque o Sim, povo gosta daquilo que é ruim. E quando sim. você se alimenta de muita coisa ruim, você fica com medo, você fica Polui seu coração. assustado, polui sua mente, você é produto daquilo que você come. Eu Sim. sigo um Instagram chamado Razões para Acreditar. Lindo, Uau, né? sensacional. Razões para Acreditar. Que bom. É uma pessoa que documenta fatos humanos, né? Humanos ajudando humanos, ações humanas que a gente na TV não mostra. A TV não mostra. Uau, gente. Gestos de amor em várias esferas que você nem imagina. Então, Aham. tem amor, o mundo não está perdido, o amor se esfriou, sim, A mas graça de ainda Deus está há amor, aqui. A né? graça do Senhor está aqui, senão o mundo seria um lugar insuportável de se viver há muito tempo, né? Seria muito E tempo. a graça de Deus, ela se manifesta em pequenas coisas. E quando a gente começa a exercitar a gratidão ao Senhor todos os dias, eu tenho lutado com as minhas filhas nesse aspecto. Minhas filhas têm 6 anos. Uhum. E exercitar a gratidão. Ao invés da murmuração, gratidão. Vamos agradecer a Jesus. Tudo a gente tem que agradecer a Jesus. Em Porque, tudo dá graças, né? sim, porque isso gera um ambiente diferente à nossa volta, né? Nós somos fortalecidos. Eu creio que esse tempo tem sido um tempo onde a gente precisa exercitar essa gratidão para que a gente se fortaleça no Senhor, para que a presença de Deus nos fortaleça. Você falou antes, né, que o louvor, a adoração, ela atrai a presença. Atrai. Ela nutre a presença. E a É, presença de Deus, ela vem quando existe gratidão. Porque a gratidão é um ato de humildade diante de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, é né? E verdade. quando nós temos esse ato de nos humilharmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigada. É, Reconhecer que nada vem de nós, tudo vem dele, tudo né? vem Ele dele. nos dá graça, a graça dele vem sobre nós. Então esse tem sido um exercício e tem sido algo que a gente tem se policiado, né? Eu tenho me policiado no decorrer dos anos e buscado aprender. Senhor, me ensina a ter um coração agradecido, a ter uma vida de adoração nas minhas circunstâncias, né? Eu creio que a adoração é um estado espiritual, não é uma Sim, música, não é uma performance, não é nada disso. A adoração é estado espiritual de quem contempla Jesus, de quem vê verdade. Jesus, de quem tem uma Ah, revelação da pessoa. como é esse processo seu de compor uma canção? Você compõe quando você está mais quebrantada, você compõe quando você está ouvindo um louvor, você compõe à noite, sei lá, como é que funciona isso? Porque eu sei Daniel, que eu já, você ó, escreveu um livro, né? é Mas ridículo, é é uma canção, ridículo. né? Mas eu já Ah, compus debaixo do chuveiro, é atrás de mesmo? carrinho de supermercado. Teve, Ah, fazendo compra e tá tendo ideia. teve uma canção, Ah, teve uma canção que eu tava lá com os carrinhos de supermercado, comecei a cantarolar. Na época eu não tinha celular para gravar, e aí eu arrumei um papelzinho com alguém
Ele vem e tudo que existe já não mais existirá. Meu Deus, uma música apocalíptica no supermercado fazendo compra, né? Ou Uhum. debaixo do chuveiro tomando banho, ou na cozinha fazendo almoço. As canções, elas vêm para mim na minha rotina. Que Eu coisa, sempre Deus fui vai uma te pessoa dando a muito qualquer ligada. momento. É. E eu não tenho canções reserva, sabe? Você já viu aquela galera que é talentosa, que você até morre de raiva, né? Eu penso, o Hum. cara tem 100 músicas. Eu tenho um caderno de 100 músicas que eu escrevi durante. Eu não tenho isso. Ah, não Eu, tá. não- Não conheço muito desse mundo musical, né? Igual, eu sei que eu não tô na tenho. época de gravar alguma coisa quando as canções vêm, né? Você gera isso, né? É como se Quando tivesse um elas processo vêm. gestacional, poderíamos dizer E assim? normalmente tem uma palavra a ser liberada através daquele projeto. Então, sempre que Uhum. Deus traz alguma palavra, alguma coisa nova aqui dentro, alguma coisa que vai se tornando vida dentro de nós, as canções vão vindo aos poucos. E as estações da nossa vida são diferentes, né? Então, na época das minhas meninas, quando as minhas filhas nasceram, a vida com gêmeos é insana nos primeiros anos. Ah, imagino, imagino. E assim, Dose mudou dupla. tudo. Você não tem tempo para ler Bíblia. Você, o seu lugar secreto passa a ser a sua casa. Até hoje eu Uhum. ainda estou me organizando, né? Assim, buscando, lutando comigo para parar no secreto com Deus, né? E aí o secreto é sempre interrompido por a mamãe, né? A vida Uhum. muda. A gente são estações, né? Sim, E interessante como o Senhor, ele respeita as estações da nossa vida sim, e respeito. ele leva a gente a se adaptar a essas estações e a entender que ele está presente em cada estação, né? É. Eu me lembro Você que faz tudo? Assim, eu estou fazendo uma pergunta tosca porque eu não entendo, tá? Minha esposa, ela é formada em piano clássico, mas eu não entendo nada de uau! música, Meu né? Mas ela Deus! não toca há muitos anos já, não toca Ah, mas mais, nós vamos pôr esse negócio para né? frente aí, ué. Então, muita coisa que a gente, por enquanto, parou, né? Mas, assim, quando você compõe letra, você pensa na melodia, você pensa nos instrumentos que vão ser utilizados, você consegue montar isso ou isso é um processo que vem depois? Como é que Olha, funciona isso? Deus me deu a graça de ser casada com o produtor. O cara é o Ah, cara. é? Que coisa tremenda! O cara é o cara. E Uhum, hoje a gente tem um estúdio em casa, né? E a uhum, gente tem tido o privilégio, a bênção de poder sentar e fazer algumas coisas. E o Gustavo senta muito comigo. Então tem muitas canções nossas que são parceria. Eu, como não toco nada, é uma vergonha absoluta. Ele uhum. é, ele às vezes ele pega uma música minha e fala, Ah, mas você isso não tem tá uma bom. ideia, né? Visão, Não né? tá bom, precisa mudar isso aqui e tal. Então ele pega aquele esqueleto que eu fiz e Uhum. coloca músculo e carne, e gordura e pele, né? Ele vem criando em Da cima. vida. Uhum. Então eu e Gustavo somos literalmente um nisso, né? A gente trabalha muito juntos. E as canções, interessante, elas vêm, já vem, a letra já vem com algo de melodia, né? Eu tenho trechos no meu celular, trechinhos, alguns temas. E quando é estranho, mas no tempo certo a coisa começa a vir completa, né? Então, enfim, é Ah, inusitado. é um presente, né? Que Deus está te dando, né? Um Está presente, te dando Daniel. esse presente. E E deixa de quanto ser tempo a meu na gente. medida em que vai, né? É verdade. E- Tá. Ah, o que você pensa sobre a adoração verdadeira nas igrejas nos dias de hoje? Canções de adoração do tipo Cup of Life, não sei se você conhece a banda, Não. né? Fantástica, fantástica. Você Uau, colocar vou Cup buscar. of Life, você tem que colocar no YouTube Cup of Life, Cup of Life, né? Aham. Adoração. Porque senão vai Sim. cair lá no Rick Martin, que não tem nada a ver. Tá? Né? Bom. Isso vai dizer, não, isso não é adoração, tá? Então você tem que colocar Cup of Life e adoração. Aí aparece. É uma adoração linda,
Depois te você eleva para os céus. me manda no Eu tiro WhatsApp. uma foto. Tá, Eu tiro uma foto da capa do CDzinho. tá. E agora você acha fácil no Spotify, dá para baixar tudo, né? Mas o que que você acha da adoração genuína hoje dentro das igrejas? Olha, tem uma geração nova. Eu não sei se você conhece, por exemplo, Morada. Morada é um grupo que eu amo e você vai amar também. Morada Morar, vou até anotar. tem Tá. o... Ai, meu Deus. André Aquino, Alessandro Vilas Boas, a Gabriela Rocha. Pô, Tem tem toda uma muito, geração nova aí que eu não tem conheço. muitos Eu meninos. curto as músicas antigas ainda. O Ademar de Campos, nosso lindo Ademar Paizão. Tem uma galera, Daniel, meu Deus, que eu coloco aqui em casa, vou nas alturas. O Gabriel Guedes. Tem uma turma muito linda que tá aí. E que Não, vai ficar gravado, tá? tem um Eu falo. coração para Deus. Gente que eu tive o privilégio de conhecer. E que são meninos que Deus tem usado, sabe? Assim. Uhum. E a quem eu tenho tido o privilégio de dar a mão nesse tempo. E de caminhar junto, nem que seja um pouquinho. Ai, me dá um Sim, pouquinho do que você tem. exato, E exato. assim, olha, é lindo demais. Né? Eu É, amo os meus, o pessoal que nasceu junto comigo também, a Ana. Enfim, tem vários, uhum. né? Ah, Assim, então que são ainda há referências. adoração verdadeira. Isso é bom. Sim, sim, sim. E porque são pessoas, existe uma pessoa atrás da música que ela canta. Não Sim, existe uma pessoa de plástico, exato. não é um mostrador. É, Existe uma depende pessoa do ali atrás. coração daquela pessoa, né? É, Se ela realmente se existe uma entrega, se pessoa ela se ali. rende, né? O Espírito Santo flui, né? Sim, Aí não é uma coisa mecanizada, né? É exatamente. isso que eu acho lindo, maravilhoso, né? Essa Sim, espontaneidade de você sim, permitir que o Espírito haja na sua vida, exatamente. esse coração puro, você sente a presença de Deus, né? Sim, Você só não está cantando, você está sim, adorando, né? E as exatamente. pessoas e tem uma diferença abissal entre as duas coisas, né? Exatamente. Abissal, né? Ah, tá ok. Então a gente vai ter que encerrar, Nilson, senão não grava, tá? A gente merecia uma live de 2 horas, viu? Merecia. Infelizmente, o Instagram, eu não sei fazer no YouTube. No YouTube tem um recurso que você passa, não tem Pois tempo, é. né, Nívia? Tamo Não nessa tem também, tempo. viu? Ele começou a pôr tudo no IGTV. Então vai pro GTV e mudou, né? Enfim, Pois eu é. vou aprendendo a mexer no YouTube, aí eu Aham. coloco, divido tela e tem mais tempo lá, né? Pois é, Então a gente vai verdade. ter que encerrar para ele poder salvar. Isso. E eu queria fazer um pedido para você, né? Você é uma pessoa muito cheia de unção, cheia de sabedoria, que você fizesse uma breve oração por todos nós, Amém. Vamos tá? orar. Por todos que estão, tá? Que Amém. parta de Amém. você, do seu coração puro, Amém. Amém. bem? Paizinho querido, nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, nós te damos toda Amém, a Jesus. glória. Senhor, nós clamamos por cada um, Senhor Deus, que nos rodeia, que nos ouve, que a bênção, a Amém. glória, a misericórdia do Senhor se manifestem nesse dia, trazendo renovo, trazendo graça, trazendo cura. Oh, Senhor Deus, renovando os sonhos, renovando a visão. Senhor Jesus, nós oramos que o Senhor venha se revelar a cada um, Deus. Amém, Mesmo Jesus. na sua fraqueza, na sua pequenez, Senhor Deus. O Senhor é aquele que se assenta conosco, Deus, nas nossas dores. É verdade. Mesmo nos piores, nos melhores momentos, o Senhor se assenta conosco. E o Amém. Senhor nos ama e nos deseja, Deus, como o Senhor orou, Pai. Eu desejo que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Senhor, Amém, que haja entre Jesus. nós um só falar, uma só palavra. Que haja entre nós, Senhor Deus, um só Socorro. coração. Que haja entre nós, que sejamos um contigo em Isso. espírito. Clamamos que o Senhor leve a tua igreja, Senhor, a uma unidade, Senhor Deus, no teu Amém. Amém. espírito, a um Sobrenatural. lugar de concordância. Oh Deus, a um lugar, oh Amém. Deus, onde falamos uma só coisa, Deus, onde temos um só propósito, onde caminhamos para um só lugar, que é para ti, Amém. Jesus.
Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos, te damos toda a glória. Eu oro por Daniel, Deus, por Isabela, que a bênção, a glória, a graça do Senhor seja sobre eles. Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovem. Deus, que a alegria, oh, que a alegria do Senhor se renove sobre eles. Oh, Pai querido, como só o teu Espírito pode fazer, Deus, em nome de Jesus, que a esperança do Senhor seja sobre a vida, o coração, sobre a mente, sobre a alma dos teus filhos, Pai querido. Que o Senhor venha abrir horizontes, que o Senhor venha expandir os caminhos, Deus. Que o Senhor venha mostrar além, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido. Além, além. Que os muros caiam, Senhor. Que um novo caminho... Pontes, amém, amém. Que um novo caminho, Senhor, seja levantado à visão dos teus filhos. Tu és a luz, Senhor, onde a tua luz brilha, nós caminhamos. Que eles venham caminhar por esse caminho. Eles venham andar por esse caminho novo que o Senhor abre. Em nome de Jesus, Pai querido. Que o Senhor os cerque, os cubra de amor e de segurança da tua presença. Do quanto eles são amados e cuidados pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida. Sem palavras, viu? Sem palavras mesmo. Muito Glória a obrigado. Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Guarde. Obrigado a todos que puderam participar da live. Em breve ela vai estar no YouTube. Em breve, assim, modo de dizer, né? Leva 2 horas para gravar. Mas hoje entra, tá bom? Então, tchau. Eu tenho que desligar, senão não vai gravar mais salvar. Um beijão. Deus abençoe. Beijo grande para vocês. Bom domingo para vocês. Bom Tchau, domingo tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Iniciar agora.